Você costuma oferecer alimentos industrializados para a sua criança? Então vem comigo que eu vou te explicar quais alimentos você não deve oferecer. Depois da introdução alimentar, lá para 1 ano e meio, 2 anos, os pais começam a liberar alguns alimentos industrializados para a criança. E aí é que está o problema. Todo um trabalho que foi exercido ao longo da introdução alimentar, se essa introdução alimentar foi adequada, se ela foi bem orientada, foi bem feita, ele pode ser perdido a partir do momento que se libera esses industrializados. Isso porque a grande maioria dos alimentos industrializados tem alto teor de sódio, de açúcar, de aditivos, de corantes. Além de não ser alimentos que vão nutrir a criança, podem acarretar uma série de problemas como doenças crônicas não transmissíveis e ainda as alergias alimentares. O que acontece é que vai se entrando aos poucos esses alimentos industrializados, mas quando se vê, muitas opções de alimentos industrializados já estão fazendo parte da alimentação da criança. E é aí que a gente tem que ter cuidado. Por isso, nesse vídeo, eu vou te dar 7 alimentos que não devem fazer parte da alimentação da sua criança e como você pode substituir por alimentos que são mais saudáveis, que vão ter mais nutrientes e que, além de nutrir, vão também alimentar sua criança. O primeiro deles é a bisnaguinha, a tão temível bisnaguinha, que hoje é, querendo ou não, amada pelas crianças, mas nós devemos ter cuidado. Uma boa opção para trocar por essa bisnaguinha é o pão de forma, o pão de leite, o pão brioche, que são pãezinhos mais naturais, de fermentação mais natural e com a quantidade menor de ingredientes. O segundo alimento é a farinha láctea ou mucilon, que são os que nós chamamos engrossantes, né, de mamadeira, que são os farináceos. E definitivamente não são boas opções para fazer parte da alimentação da criança. São farinhas com alta adição de açúcar. Uma boa sugestão é trocar esses farináceos pela granola, a chia, a linhaça, a aveia, que tem nas opções de farinha também e tem nas opções de grãos. E dessa forma a gente pode enriquecer muito mais a alimentação da nossa criança. A gelatina é uma outra opção, às vezes considerada inofensiva por ser apenas, né, uma sobremesa para a criança, não agrega em nada, é apenas uma exceção de corante cheio também de açúcar. Então não é bom para a alimentação das nossas crianças. Uma dica é substituir por geleias de frutas com baixo teor de açúcar ou pela gelatina incolor batida com fruta. Pelo menos a gente diminui o corante, né? Não dá acesso à criança ao corante artificial e diminui o teor de açúcar também oferecendo a gelatina dessa forma. Os biscoitos recheados, uma porta que se abre, um mundo que se abre, um universo variado, quando a criança tem acesso aos biscoitos recheados. Por quê? É em formato de bichinho, é com recheio colorido, é com embalagens cada vez mais atrativas para as crianças e é só um pacote cheio de gordura hidrogenada mais açúcar novamente. Então, não é bom para as nossas crianças. Uma dica é substituir pelos biscoitos mais saudáveis, que nós temos as opções de biscoito de leite e de chocolate sem recheio, os cookies integrais, né, feitos com farinhas integrais. Temos também biscoito de arroz, biscoito de polvilho, que são excelentes opções para a criança consumir no lugar do biscoito recheado. O famoso macarrão de 3 minutos. Esse é um outro queridinho da, da criançada, né? Que a criança às vezes nem conhece, mas depois que conhece acaba, mais uma vez, sendo a indústria capturando, né, digamos assim, essa criança. As embalagens são coloridas, são com personagens e inventam-se sabores novos e sabores que viciam o paladar da criança. Qual é o grande problema do macarrão instantâneo? O macarrão instantâneo é uma massa pré-frita, né, que é conservada naquele pacotinho e por isso ele fica pronto tão rápido. E o seu tempero, aquele sachêzinho que parece tão inofensivo, é riquíssimo em sódio, em glutamato monossódico, em substâncias que não são que não fazem bem para o organismo nem do adulto nem da criança.
Então, uma sugestão é você trocar esse macarrão instantâneo por uma massa tradicional, uma massa convencional, né, de macarrão, seja um espaguete, um penne, um macarrão ninho, um cabelinho de anjos. A gente tem diversas opções, né, macarrão em forma de letrinha, enfim, que são opções mais saudáveis para nossa criança. E regar esse macarrão, essa massa mais natural, com um molho de tomate natural ou sendo um industrializado, utilizar das opções que têm menores ingredientes, menor quantidade de ingredientes e que são mais saudáveis. A salsicha, né? Hoje entrando aí no ranking dos alimentos mais consumidos pelas crianças. A salsicha vai entrando no café da manhã, nos lanches, no jantar, a ponto da gente ter crianças que só comem salsicha como opção de proteína, entre aspas. Então, a salsicha é um alimento altamente industrializado, feito por vários restos de partes, né, do boi, do porco, do frango, enfim, é uma mistura de tudo isso, onde é feita uma farinha e vai ser encapsulado, digamos assim, naquela capazinha e depois dado o banho de corante. Então, definitivamente não é um alimento que agrega nutricionalmente na vida da criança e, além de tudo, o teor de proteína baixíssimo. Então, é melhor não oferecer, porque é aquilo que a criança não conhece, ela não gosta, né? Ela não descobre, enfim, não vai sentir falta. E também, claro, pode, numa eventualidade, aquilo fazer parte da alimentação da criança, a criança consumir aquele alimento, mas não sendo uma rotina. Mas é o tipo de alimento que o quanto você puder evitar e o quanto você puder não apresentar para a criança, eu recomendo. E aí nós podemos substituir pelas proteínas de verdade, né? Carne, frango, peixe, em diferentes apresentações. A gente consegue fazer carne ao molho, carne assada, carne ao forno, carne empanada, a mesma coisa com peixe, a mesma coisa com frango, tem o ovo também, enfim. São N opções que a gente tem de oferecer proteína a essa criança muito mais saudável e de uma melhor qualidade. E por último, né, o tão amado, o danoninho, o iogurte, o batigute, enfim. Mas os danoninhos, de maneira geral, que são queridinhos da criança, que as lancheiras vão regadas, vão cheias na escola, também não é um alimento bom para ser consumido pelas crianças, pelo mesmo motivo, excesso de açúcar e de corante. E não agrega em nada nutricionalmente na vida dessa criança. Então, como é que a gente orienta substituir? Você pode substituir pelo próprio iogurte natural ou pelo iogurte natural batido com alguma fruta, seja morango, seja banana, seja melancia, seja manga, enfim, você pode fazer o danoninho da sua criança ou ofertar também o iogurte natural e botar um fiozinho de mel se essa criança for maior de 1 ano, enfim. Então, são N opções que a gente tem de uma alimentação mais saudável, que vai agregar mais na vida dessa criança, do que encher ela de industrializados. E aí você pode estar pensando, mas Nutri, qual o problema, né, de eu dar esses industrializados para minha criança? Eu sei que numa necessidade, às vezes acaba sendo mais fácil optar por esse tipo de alimento. Mas eu trouxe aqui justamente as substituições para que você saiba que tem também opções industrializadas que são mais saudáveis e que você consegue atender a tua demanda de correria, de dias mais corridos, com opções industrializadas que são mais saudáveis. Quando a gente oferta para as nossas crianças esses outros alimentos industrializados que não são tão saudáveis, a gente tem reflexos na primeira infância e na adolescência de crianças que estão tendo aumento excessivo de peso, crianças diabéticas e crianças hipertensas. Então, não é isso que a gente quer para as nossas crianças. Então, vamos cuidar das nossas crianças, fazer melhores escolhas e ofertar a elas uma alimentação de qualidade, segura e variada. Um cheiro da Nutri.